prezada Valéria, presidente da casa, nossa querida Valderez, verdadeiro patrimônio dessa cidade, a nossa querida Fatinha e Léo, Flávio e família, e os demais companheiros aqui presentes. Primeiramente, minha gratidão pela presença de vocês, meu abraço de carinho. Realmente, 36 anos vindo a Ibitinga é bastante tempo, né? A gente vem desde os tempos de mineiros do Tietê, quando morávamos lá, né? E continuamos mantendo esses vínculos, tivemos oportunidade de viver experiências muito gratificantes. Então, quero agradecer a vocês pelo carinho de sempre aqui em Ibitinga e abraçá-los com a minha gratidão e minha alegria. E a música Noites Traiçoeiras tem esse trecho muito significativo, né? Fale com Deus, vai ajudar você. Realmente nós propusemos para essa noite o tema Deus sabe. Poderíamos acrescentar no título Deus sabe tudo, mas não é preciso nem a palavra tudo. Vamos ficar apenas com Deus sabe. Porque Deus, que os Espíritos classificaram e apresentaram na codificação, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, como a inteligência suprema, quer dizer, a maior das inteligências, causa primeira de todas as coisas, a causa original, é a definição mais completa que abre uma perspectiva imensa para os nossos corações. O nosso querido Flávio esteve em Matão na quarta-feira e abriu um precedente que eu nunca vinha parado para pensar. A palavra primária ou primeira, né? Causa primária ou primeira, quer dizer que existe a segunda, a terceira, e todos nós somos co-criadores com Deus, que na sua grandeza e bondade nos permite participarmos dessa obra da criação. Quando somos capazes de inventar um aparelhinho desse que amplia o som, quando somos capazes, a nossa raça humana é capaz de produzir um celular com todas as capacidades que esse aparelhinho tem, a gente percebe que nós estamos fazendo um treino para futuras realizações muito maiores do que as coisas materiais que aqui estamos envolvidos, com a busca do conforto permanente. Seremos, como já disse outras vezes aqui, administradores de galáxias, seremos construtores de sistemas planetários. Estamos agora, portanto, num treinamento intensivo para percebermos com amplidão as leis que regem a vida, as leis físicas, mas também estamos aprendendo a discernir sobre as leis morais estabelecidas pela inteligência suprema, que criou os universos. Antes a gente falava universo, né? Mas os nossos homens de ciência e a própria lógica indica que não é apenas um universo, são universos. Criou os universos, criou as leis, criou as criaturas que se constituem numa variedade muito grande, demonstrando o efeito inteligente de uma causa impressionantemente inteligente. A causa é Deus, causa de todas as coisas. Significa dizer, em outras palavras, que Deus, a ideia original é de Deus, mas ofereceu às criaturas que vão gradativamente alcançando degraus de desenvolvimento da inteligência, capacidade de também criar, de participar dessa obra gigantesca. Eu já confessei de público neste salão que eu adoro caqui, aquele bem maduro, que desmancha na boca, obra da natureza, da ideia original de Deus, que permite que espíritos que vão galgando degraus de conhecimento atuem também nas plantações de comestíveis de todo gênero. E a bondade de Deus, através do tempo, permitiu que se construísse um organismo que tem o paladar para sentir o gosto dos alimentos. Estamos nos referindo ainda ao nosso corpo. Se observarmos a nós mesmos, com todo o sistema que constitui
esse organismo biológico fundamental para a evolução do espírito, pois através dessas experiências repetitivas da vida material, nós vamos amadurecendo, vamos desenvolvendo raciocínios, vamos aprendendo a observar e, portanto, habitamos um organismo biológico extraordinário, que tem um tempo de validade, ele se esgota com o tempo, ele sofre acidentes, fica enfermo e fisicamente morre. Mas ele serve de instrumento durante décadas para que o espírito humano utilize desse instrumento para desenvolver-se intelecto, moralmente, psicologicamente. De forma que tudo isso foi pensado, não pode ser obra do acaso. Estamos falando do corpo, mas nos referimos às belezas naturais. E podemos avançar mais e avançar no cosmos. Verificar a grandeza dos sistemas planetários, das galáxias, de uma imensidão que ainda não conhecemos. Ficamos boquiabertos de pensar que tem muita coisa que vem pela frente que nós nem imaginamos. Nem imaginamos o que nos aguarda pela frente. Se nesta presente existência carnal a gente não sabe ainda o que vem pela frente, a gente não sabe o que vai ter que enfrentar ainda. A gente não imagina os desafios que ainda virão nesta existência. Considere-se, portanto, ainda os desafios, as alegrias, as conquistas, as descobertas que ainda virão. Porque todas essas referências físicas, materiais, das conquistas humanas, e mesmo as conquistas na área da psicologia, da psiquiatria, da medicina, etc., de todo esse arcabouço de conhecimentos acadêmicos que transformaram a vida e nos permitiram confortos adicionais e complementares que se somam diariamente na área da tecnologia, dos transportes. Basta pensar no avião, que cobre distâncias rapidamente, na estrutura de um prédio de apartamentos. Eu fico admirado com as conquistas da engenharia, da arquitetura, fruto da elaboração mental humana, que foi capaz de desenvolver tudo isso. Mas, ao lado de tudo isso, ainda tem coisas que nem imaginamos, porque as referências são deste planeta por enquanto. Não temos ainda referências de outras habitações, de outras moradas. Como referiu-se Jesus, há muitas moradas na casa de meu Pai. As nossas referências ainda estão limitadas aqui, a este planeta. Apesar de todas as descobertas já efetivadas e aquelas que estão em andamento, que nos deslumbram, ainda é referência deste planeta. Ainda é referência que podemos classificar ainda como limitadas. Milor Fernandes, um personagem da vida brasileira, fez uma ironia com essa questão toda. A maior prova, diz ele não é espírita, ele fez uma ironia. A maior prova de que existe vida fora da Terra é que ninguém buscou comunicar-se conosco. Para pensar na ironia dessa frase. Como ele está dizendo, aqueles que são mais evoluídos do que nós, estão esperando a gente amadurecer. Esse povo briguento aí, esse povo que não se entende, vamos esperar eles primeiro se entenderem entre si, para depois a gente aparecer e dar sinal de comunicação e tentar ajudá-los. Porque nós ainda estamos nos debatendo em lutas que poderiam ser dispensáveis. Mas no fundo essas lutas são necessárias para o amadurecimento, porque é através desses desafios e lutas que nós amadurecemos na percepção, no crescimento intelecto, moral, psicológico, emocional. É muito interessante pensar nisso. Mas Deus, portanto, como definiram os espíritos, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Allan Kardec vai referir-se à Gênese, que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Lá no capítulo específico de A Gênese, de Allan Kardec. E a grandeza da causa se mostra na grandeza dos efeitos. Claro, porque Deus não se mostra, a gente não vê Deus.
a gente vê a obra de Deus, disponível à nossa visão permanentemente, seja nos encantos da natureza, dos vegetais, dos animais, dos pássaros, da grandeza do mar, das paisagens desse pintor que se renova todos os dias, do amanhecer, do entardecer, do brilho das estrelas, do sorriso de uma criança, de um bebê que nasce, demonstrando essa continuidade da vida, e mesmo no idoso que parte pela morte, nós vemos a renovação que permanece em tudo, demonstrando uma inteligência suprema realmente, que tudo coordenou e permite que a gente vá descobrindo isso devagar, sem forçar a nossa natureza, sem exigir que nós aprendamos, mas coloca o aprendizado como condição. Nós estamos aqui para aprender, somos todos aprendizes, na mais exata definição do termo, aprendizes dessa ciência de viver, que nos permite descobertas permanentes. É preciso que se pare para pensar na exuberância dessa questão. Não somos criaturas jogadas ao acaso aqui. Tudo foi pensado estrategicamente para que pudéssemos efetuar essa trajetória. E esses desafios que muitas vezes reclamamos são degraus de aprendizado, porque é exatamente nos embates que a gente aprende. Mas é muito interessante porque esta abordagem, Deus sabe, surgiu em virtude de uma música que tem o mesmo nome, Deus sabe. Essa música é fruto da inspiração de um grande nome da história do espiritismo no Brasil, Terezinha Oliveira, que nasceu em Cravinhos, lá na região do Ribeirão Preto, em 1930. E desencarnou em Campinas em 2013. Terezinha Oliveira é uma referência doutrinária para o Brasil e fora do Brasil. Deixou um legado estupendo de conhecimento e fidelidade. Uma mulher firme, uma mulher suave no trato, muito suave, muito discreta, muito leve no tratar, na convivência, mas uma mulher de uma firmeza doutrinária invejável, de uma solidez doutrinária incomparável, que foi capaz de influenciar uma geração de espíritas a partir da própria Campinas, no Centro Espírita Allan Kardec, ali na Irmã Serafina 674, no centro da cidade, onde ela se situou e vinculou-se por mais de 50 anos. E Terezinha Oliveira não era médium ostensiva, ela era uma médium intuitiva, com uma grande capacidade de percepção das intuições, das inspirações, além do conteúdo próprio adquirido na sua maturidade espiritual, além do conteúdo próprio adquirido na experiência de viver, no estudo constante, na disciplina. Esta mulher contava com o amparo dos espíritos benfeitores de forma extraordinária, não por ser privilegiada, não, mas fruto da sua própria índole, de uma mulher disciplinada e dedicada ao bem e à doutrina espírita. Foi funcionária pública municipal, não se casou, permaneceu solteira, mas dedicou a sua vida à expansão do pensamento espírita. Este conteúdo ela deixou esse conteúdo deixou gravado em 145 vídeos de cursos que ela apresentou no Centro Espírita Allan Kardec. Cursos sobre evangelho, sobre fluido de passe, sobre mediunidade, sobre reencarnação. Vocês vão encontrar isso no SEAC Campinas, um canal de YouTube. São, se não me engano, 6 playlists com quantidade diversa de vídeos, contemplando esses cursos doutrinários que se tornaram famosos, se transformaram em livros, que são utilizados em vários lugares do Brasil, projetando o genuíno pensamento espírita, assim como fez o nosso Richard Simonetti em Bauru. Eu não sei se a Terezinha veio a Ibitinga alguma vez, nunca veio a Ibitinga, né? Mas a Terezinha andou pelo Brasil afora e fora do Brasil. Proferiu mais de 2.000 conferências.
e deixou um acervo de 35 títulos, entre livros, livretos e um CD. Este CD contempla letras de músicas e poemas que ela gravou, seja cantando ou declamando, com a sua própria voz, mas apresentando toda a suavidade da sua pessoa, da sua fé viva, mas ao mesmo tempo projetando a sensibilidade do ensino espírita e do Evangelho, porque refletem esta grandeza dos ensinos de Jesus, da importância da fé nos momentos desafiadores, da importância da perseverança, e destacando os princípios doutrinários em letras curtas, objetivas e profundamente doutrinárias, apesar da extensão curta das letras. Esse CD, com 16 faixas, foi lançado em 2004, ano em que se comemorou o bicentenário do nascimento de Hippolyte Léon Denis Rivail, o nosso Allan Kardec. De 2004 a 2026, nós tivemos praticamente a extinção do CD. Já não se vende mais CD, já não se tem mais CD. Eu lá em casa tenho centenas de CDs e não tenho onde tocar mais o CD, porque tudo agora está nas nuvens. O pendrive está destinado a desaparecer também. Eu fico pensando, quando cair uma chuva e todo esse material cair das nuvens, como é que vai ser? A gente vai ficar sem nada. Mas estão nas nuvens as músicas, as palestras, etc. Eu citei os 145 vídeos de cursos da Teresinha, sem falar as palestras que ela proferiu e que deu tempo de gravar. Ela desencarnou em 2013. Nós não tínhamos ainda essa cultura, mas muita coisa foi filmada, né? Depois, com a pandemia, que se intensificou isso. Mas, portanto, de 2013 a 2026, são 13 anos de ausência de Teresinha. Eu, particularmente, tive uma convivência muito próxima com Teresinha, porque era a ela que eu recorria nas minhas dúvidas. Era para ela que eu telefonava quando eu me debatia com questões complexas, com questões polêmicas. Conversávamos mais por telefone, porque não éramos tão próximos assim, mas estive na casa dela por 2 vezes. A Teresinha abriu o caminho para que eu fizesse palestras em outros estados, me indicou para ir para outros lugares, de forma que guardo uma gratidão muito grande por Teresinha Oliveira, que é uma autora de respeito, é uma autora que merece de todos nós a maior consideração. E esse detalhe do CD ter sumido, quando foi lançado o CD em 2004, essas músicas e poemas me encantaram. Primeiro, porque eu conhecia ela. Segundo, porque o conteúdo é maravilhoso, extremamente motivador, sensibilizante. E depois que passou o tempo, eu guardava uma forma de resgatar esse material. Porque muita gente não conhece Teresinha Oliveira. Da plateia aqui presente, alguém já ouviu falar da Teresinha Oliveira? Conhece ela? Bom, muitas pessoas conhecem, que bom. Já ouviram ela cantar? Nunca ouviram? Então vai ser uma surpresa hoje. Porque Teresinha sensibilizava. Eu tive a oportunidade de entrevistar pessoas que conviveram proximamente a ela, e eles destacaram outros atributos das suas virtudes, que eram marcantes. Mas entre essas virtudes, digamos que ela era uma Valderez de Campinas, porque ela fazia o povo cantar no final dos seus cursos. Ela ensinava música para os seus participantes da reunião e motivava as pessoas a cantarem. Esse trabalho ficou registrado, fruto, digo a vocês, da sua sensibilidade, da sua intuição, da inspiração vinda do alto. E o nosso Ulisses Vedovello, amigo pessoal de Teresinha, fez os arranjos musicais. Maravilhosos. Maravilhosos. E nesse CD, entre as 16 faixas, tem a música que se chama Deus
sabe. Dessas 16 faixas, nós temos lá a última faixa 16, que tem o significativo título Que bom que viestes, Jesus. Entre outros, como para seguir a Jesus, todos irmãos, entre outras faixas maravilhosas. Mas nós vamos ouvir agora a música que ensejou esse trabalho. Nós vamos ouvir aqui na voz da Neuza a música Deus Sabe, da inspiração de Terezinha Oliveira. Boa noite a todos. É uma alegria retornar a essa casa e uma imensa alegria, uma honra, né, poder mostrar para vocês a música Deus Sabe. Lógico que nem comparação, né, com a nossa querida Terezinha, mas vou me esforçar. Deus sabe. Deus sabe todas as coisas, sabe o que sofres também. Deus sabe todas as coisas e o que mais te convém. Na vida tudo são bênçãos, basta a gente entender que Deus sem necessidade não deixa um filho a sofrer. Por isso segue confiante, não chores o que passou, pois que talvez mais adiante tenhas o que a alma sonhou. Se sofres, guarda a paciência, segue servindo no bem. A quem prossegue confia, algo de bom sempre vem. Por isso segue confiante, não chores o que passou, pois que talvez mais adiante tenhas o que a alma sonhou. Se sofres, guarda a paciência, segue servindo no bem. A quem prossegue confia, algo de bom sempre vem. A quem prossegue confia, algo de bom sempre vem. Obrigada.
uma verdadeira mestra, a nossa Terezinha Oliveira, né? Um trabalho que não pode ficar esquecido. As novas gerações nem imaginavam que existia esse trabalho. São 16 faixas. Nós vamos apresentar mais uma ainda até o final da palestra, mas são 16 faixas. E vejam o teor doutrinário da letra. Deus sabe todas as coisas, sabe o que sofres também. Claro que sabe. Deus criou a todos nós, é o Pai que criou os filhos, conhece cada filho, sabe o que cada um está passando. Mas a letra complementa. Deus, sem necessidade, não deixa o filho a sofrer. Vejam a expressão, esta frase me conquistou lá em 2004. Eu nunca pude esquecer essa frase. E esse tom do arranjo, tão bonito, repleto de sensibilidade do criador do arranjo, do arranjador. Deus, sem necessidade, não deixa um filho sofrer, convidando-nos a refletir sobre os sofrimentos em geral, sobre os impactos doloridos que muitos de nós passamos em diferentes circunstâncias. Alguns sofrem todo o tempo, outros são libertos do sofrimento. Falando numa cidade recentemente, ao final desta palestra, que também proferi lá, uma mulher veio me cumprimentar e disse do conforto que a letra ofereceu, e é o que ela oferece mesmo, bastante conforto, porque diz ela que a filha sofreu um AVC aos 15 anos e ficou 25 anos em vida vegetativa. Tinha desencarnado há um mês, alguma coisa assim, com 40 anos. 25 anos em vida vegetativa. Por que Deus permite? Qual a razão dessas aparentes disparidades? Por que para um tudo dá certo? Para outro, tudo é dificuldade. Há uma razão para isso. Por que Deus permite? Buscando a reencarnação, nós vamos entender que sem necessidade, Deus não deixa o filho a sofrer. Essa necessidade o Espiritismo esclarece de maneira muito ampla. Pode ser um regime provacional, de aprendizado, pode ser um regime expiatório, de acerto de contas consigo mesmo, por equívocos, por lamentos do passado, e pode ser um processo de abnegação. O Espírito se coloca à disposição para essa situação, para aprender algo ou para ensinar algo àqueles que com ele convivem. Então, se há um sofrimento, por mais curto ou longo que seja, há uma razão. Sofrimento que não necessariamente precisa ser com dor física. Existem muitas espécies de aflições que todos nós conhecemos. Nesse momento bicudo da história, de tantos desafios que estamos enfrentando, que se acumulam diariamente, fruto da imaturidade coletiva do planeta, onde estamos espíritos enfermos, onde estamos espíritos ainda endividados conosco mesmo. Essas músicas, esses textos, nos fortalecem, nos confortam, nos consolam. E o texto prossegue dizendo que aquele que prossegue e confia, algo de bom sempre vem. Para a gente perseverar, é preciso que busquemos ao Cristo, coordenador desta vida planetária. Nosso irmão mais velho, Jesus não é Deus. Jesus é apenas o irmão mais velho, amadurecido, capacitado, já fez a trajetória evolutiva que nós ainda estamos trilhando, tropeçando, deslizando, batendo a cabeça. Ele já se libertou disso. Pelo processo contínuo de renovação. E agora está capacitado para conduzir esse rebanho. E afirmou, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Numa comparação com o seu tempo, quando era muito comum os rebanhos de ovelhas, né?
Nenhuma delas se perderá. E tal é a providência estratégica, adredemente pensada, elaborada, deste Pai Criador, que entrega um planeta desse a um espírito preparado, a um condutor sábio como é Jesus, que por sua vez, sintonizado com a vontade de Deus, pois que já identificado com Ele, eu e o Pai somos um, ele dizia, providencia para que nenhum de nós esteja desamparado. Tanto é que todos nós temos um anjo de guarda, a gente esquece disso. Todos temos um amigo espiritual a nos fortalecer, mas não é só isso. A humanidade sempre tem alguém ou alguns aqui presentes para conduzir o pensamento humano e nos ajudar a vencer as aflições. Entre tantos missionários que aqui vieram e continuam vindo, diga-se, Allan Kardec veio com a incumbência de nos apresentar a doutrina espírita para entendermos esse mecanismo gigantesco das leis divinas. Mas, com a doutrina codificada, Jesus promove também a vinda de um Emmanuel pela mediunidade de Chico Xavier. Um espírito que também se preparou a duras penas, porque era alguém orgulhoso, que subestimou o encontro pessoal com Jesus. Pagou um preço alto pelo orgulho, leia-se há 2000 anos, 50 anos depois, para conhecer essa trajetória conturbada de um espírito orgulhoso, que não conseguiu entender o momento histórico da sua existência, e depois quando a ficha caiu, aquele tempo não tinha a ficha da Telesp, mas quando a ficha caiu, ele sentiu a necessidade de renovar-se, de melhorar-se. Como disse o Flávio, referindo-se ao recomecemos, Emmanuel se inclui, recomecemos. Ele também teve que recomeçar. Todos nós fomos convidados a esse recomeço. Aliás, ouçam a palestra do Flávio. Não sei se ele fez aqui já, Flávio. Já fez aqui? Ainda não? Vai fazer ainda. Recomecemos. De forma que estamos convidados a esse trabalho. E este Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, mais um dos enviados, com esta responsabilidade, semeou em nosso coração esse tesouro da literatura espírita que contagiou a todos nós. Os conteúdos de Emmanuel são incomparáveis. São incomparáveis. Nós estamos citando Emmanuel, mas há um exército. Entre eles, Terezinha Oliveira, não tenho dúvida nenhuma. Um espírito sereno, um espírito sólido na moralidade, um espírito de conteúdo inquestionável, um espírito trabalhador, corporificou-se num corpo de mulher e deixou esse legado da sua dedicação. E há uma outra música que se chama Para Seguir a Jesus. E há um versinho inicial que diz assim: vamos, irmãos, levantando para seguir a Jesus. A música começa assim: vamos, irmãos, levantando. E a gente se pergunta, levantando do quê? Levantando do comodismo, da preguiça, levantando-nos do medo, da leviandade que ainda nos caracteriza, levantando-nos da agressividade para nos tornarmos pessoas novas, para seguir a Jesus. Nossa, esse seguir a Jesus é um desafio. Porque para seguir a Jesus significa aderir à sua proposta de renovação humana. Não é fácil. Nós ainda estamos viciados em comportamentos inadequados. Mas isso não é motivo para desânimo para ninguém, não. Ao contrário, isso é extremamente motivador, porque nós já temos alternativa. Nós temos um caminho seguro para seguir, que é a adesão a esses princípios. Então a música inspirada de Terezinha vai dizer: vamos, irmãos, levantando para seguir a Jesus. Podemos admitir isso individualmente, como citei agora, mas podemos aplicar isso coletivamente, como se disséssemos: vamos, irmãos brasileiros, levantando para seguir a Jesus. Porque o momento que vivemos não é um momento entregue ao descaso, à perversidade. A perversidade, o descaso, a mentira, a manipulação
E tudo que estamos vendo no planeta é decisão do livre-arbítrio humano. Mas existe uma supervisão superior. Existe a justiça divina que tudo coloca no lugar, no seu devido tempo. Seremos todos colocados no nosso devido lugar, no devido tempo. E qual é o nosso lugar? Criaturas ainda necessitadas de desenvolver virtudes. Criaturas ainda pendentes de aprendizados. Então vamos ouvir, prestem atenção nessa letra linda. E vejam como também é bonito o arranjo que o nosso Ulisses preparou para ouvirmos esta preciosidade. Para seguir a Jesus. Letra, autoria da Terezinha Oliveira. Vamos, irmãos, levantando para seguir a Jesus e novas sendas trilhando, tornemos sombras em luz, na fé mais pura e acendrada que o Espiritismo nos dá. Fala a alma torturada, Jesus a luz de Judá. Vamos, irmãos, levantando para seguir a Jesus e novas sendas trilhando, tornemos sombras em luz, deixando além esquecidas águas, revolta ou dor. Plantemos em nossas vidas a sementeira do amor. Vamos, irmãos, levantando para seguir a Jesus e novas sendas trilhando, tornemos sombras em luz. Obrigada. Para trilhar novas sendas, transformar nossos caminhos em luz. Novas sendas trilhando, tornemos sombras em luz. O planeta está em sombras, sombras da guerra, da corrupção, da violência, do tráfico de pessoas, de drogas, de órgãos, dos desvios de todo gênero, da agressividade. O planeta está em sombras, fruto do estágio de seus habitantes, que somos nós, coletivamente falando, ainda que muitos de nós individualmente mantenhamos equilíbrio, mantenhamos condições que propiciam uma relativa paz. Existem muitos irmãos nossos conturbados. Existem muitas criaturas como nós, filhos de Deus também, que não despertaram, que não sabem dessa luz. E há muitos que sabem, mas ainda teimam na rebeldia, dominados pelo orgulho, pela vaidade,
dominados pela ambição. É um planeta onde habitam espíritos em progresso. Na verdade, não há nada de errado nisso. Nós somos criaturas em aprendizado e, portanto, vamos aprendendo com as situações. E Deus, na sua sabedoria, coloca as criaturas que ainda se debatem na ignorância, junto com aqueles que já adquiriram um relativo conhecimento. Aqueles que estão na ignorância observam o comportamento daqueles que se moralizaram e vão despertando gradativamente. Aqueles que estão moralizados exercitam a paciência, a tolerância e a dedicação àqueles que se debatem nas trevas da ignorância. Então nós vemos esse confronto, esta tensão de tantos desafios que aí está. Mas a música nos convida a trilhar novas sendas, novos caminhos, para não permanecermos nos caminhos dos vícios, das viciações de todo gênero, para que dobremos o orgulho que ainda está em nós. É difícil, porque nós ainda estamos submetidos a um cajado de questões que nos aprisionam, nos algemam, mas ela convida, tornemos sombras em luz, sombras que ainda estão dentro de nós, sombras que precisamos observar, nos auto-observar, mas vejam que ela dá um recado na letra: deixemos esquecidas mágoas, revoltas e dor. Numa outra letra, Todos Irmãos, nós vamos encontrar uma citação a deixarmos de lado ciúme e inveja, que são verdadeiros cânceres da convivência. Não precisamos de ciúme e de inveja, de jeito nenhum. Não temos que nos comparar uns aos outros. Isso é uma bobagem, é uma coisa dispensável. Cada um está no ponto que deve estar, que chegou, cada um é como é. Todos com o dever de melhorar. Todo esse trabalho gigantesco da Teresinha, fruto, como disse, da sua sensibilidade, da sua intuição, da sua capacidade de percepção, da sua contribuição decisiva para a expansão do pensamento doutrinário, que está nas obras que ela escreveu, que está nas playlists do canal de YouTube com os seus cursos doutrinários, mas que está resumido num CD de 16 faixas. Eu tinha uma vontade muito grande de resgatar isso. E propus fazer um livro sobre o CD. E o livro saiu, com o título Deus Sabe. Mas aí surgiu um outro desafio. Como é que nós vamos fazer com as músicas? Porque aqui eu peguei as letras. Cada capítulo é uma faixa do CD. Cada capítulo tem o nome da faixa do CD. A editora colocou a partitura no livro. Mas eu tinha sugerido que o livro viesse junto com um pendrive, para as pessoas ouvirem a música. Mas ia encarecer muito o livro. Pendrive é caro. Aí surgiu a brilhante ideia de colocar em cada capítulo um QR Code para você ouvir a música. Então, todos os capítulos, ao final, tem o QR Code para você acessar as músicas e ouvir a Teresinha cantando ou declamando. No final do livro, nós temos aqui colorido todas as capas dos livros dela, também com a foto dela, e também temos o QR Code do CD inteiro. Então isso possibilitou, a editora fez um bom trabalho, o livro não é grosso, é fino, conseguiu fazer um preço acessível, porque os livros estão caros, né? Ela conseguiu fazer um preço acessível, porque a editora ela tem que se manter, mas ela não visa lucro. O objetivo ideal é a divulgação. Então conseguiram fazer R$35. Sensibilidade e harmonia, um resgate no CD, na luz da inspiração de Teresinha Oliveira. Então concretizou-se para a nossa felicidade, né? Porque realmente a nossa intenção, o nosso objetivo, o nosso ideal com esse livro foi resgatar essa sensibilidade da percepção intuitiva mediúnica, embora não fosse médium ostensiva, mas todos somos mais ou menos médiuns, da notável Teresinha Oliveira, a quem eu endereço nesse instante a minha gratidão. Eu não posso dizer que em cada apresentação que eu faço dela,
eu já fiz algumas, pelo menos quase 10 apresentações dessa palestra, não chegou a 10 ainda. Eu não posso garantir que ela está presente, que ela venha participar. Mas naturalmente nós estamos falando dela, estamos pensando nela. Onde ela está, ela recebe as nossas vibrações. Porque estamos lembrando da sua aparência, do seu trabalho, relembrando a sua dedicação à doutrina espírita e o carinho que ela tinha para com as pessoas. No meu canal do YouTube eu coloquei 2 entrevistas sobre ela. Se alguém quiser rever, basta me pedir, porque talvez vocês tenham dificuldade de encontrar. Uma é com Emanuel Cristiano, que conviveu muito diretamente com ela. Pode-se dizer, inclusive, que Emanuel Cristiano é um discípulo de Teresinha. Ele aprendeu muito com ela, né? Ela foi orientadora da mediunidade dele. E uma outra moça que hoje mora no exterior, que eu não me lembro o nome, que trouxe detalhes importantes dessa trajetória. Então, o nosso objetivo foi resgatar esse material didático, doutrinário, cultural, artístico. Tudo reunido numa obra só. Porque eu sou leigo em música, completamente. Para cantar eu deixo para a Neuza. Meus filhos me recomendaram, pai, não cante, porque senão eles nunca mais te convidam. Então, a Neuza canta, porque eu falar eu sei, mas cantar não. E então eu quero convidar a Neuza para vir aqui comigo. Nós vamos agora declamar uma das faixas do CD. Nós vamos deixar propositalmente, sem fundo musical, eu vou ficar aqui mesmo, pode deixar. É isso. Eu vou deixar propositalmente sem fundo musical, nós vamos apenas declamar o poema Súplica, que está no livro. É uma mensagem, é um texto curto, é a faixa, está sem a faixa aqui, o número da faixa do CD, deve ser a 5ª faixa, 6ª faixa, né? Não me lembro exatamente, deixa eu ver. É, aqui está citado, né? Súplica, capítulo 8, faixa 8 do CD. Então, a Neuza vai começar. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo o que hoje me rodeia. Olha a coragem desta mulher. E tudo perderei imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. E a Neuza tem um detalhe da vida pessoal dela para contar sobre a Teresinha. Eu gostaria de dizer, né, que eu acho que eu tenho assim uma gratidão muito grande. A Teresinha foi a primeira palestrante que eu ouvi, uma palestra espírita, né? Quando eu adentrei ao espiritismo, ela esteve lá na nossa cidade. E a primeira palestra que eu ouvi foi com a Teresinha Oliveira. E ela falou sobre a felicidade. E ela deixou um exemplo que eu nunca mais me esqueci. Ela falou que a gente pode comparar, né, a aquele momento que a gente está com muita sede, e alguém oferece um copo de água para a gente. A gente vai ingerindo aquela água e aquela felicidade que a gente sente, né, daquela água matando a nossa sede. Então, ela disse, isso é felicidade. Né? Então, a gente tem que ver isso nas pequenas coisas. Né? E é a minha gratidão. Com esta abordagem, nós temos... Com esta abordagem, encerrando e agradecendo a presença e o carinho de vocês, eu quero dizer aqui em Ibitinga que, como se trata de uma mulher, Teresinha Oliveira, eu quero incluir nessas valorosas mulheres que trabalham pelo Espiritismo, além da nossa Teresinha,
a nossa Arlete Mateus, em Araraquara, a nossa querida Dalva, em Santa Bárbara do Oeste, e a nossa querida Valdeirês, aqui presente. As 4 octogenárias, trabalhando sem cessar. Parabéns a vocês, minha gratidão a essas nobres mulheres. E a todos nós que aqui estamos, prossigamos seguindo a Jesus. Muito obrigado.